Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Acho que meu retorno não está bom, não ouvi a resposta de vocês. Boa noite a todos, graça e paz. Pai do Senhor, Pai de Cristo, Pai de Deus, Pai de Jesus. Quanto mais eu ando e viajo por esse Brasil e conheço essa família tão grande da qual nós participamos, que é o corpo de Cristo, eu vou descobrindo que tem todo tipo de cumprimento. Apesar que a nova geração, eu não sei se ela está mais descolada, se ela perdeu um pouco do que deveria ter. Em muitos casos, às vezes é só, e aí? Os caras, e aí? Mas eu particularmente acredito que não importa a linguagem que você fala, a maneira como você se comunica, a gente precisa aprender a celebrar cada momento onde a gente encontra alguém que é da mesma família. Você pode dizer amém? Você ouve histórias a respeito de irmãos da igreja perseguida, por exemplo, e cada momento que eles encontram alguém que partilha da mesma fé, eles conseguem ter uma alegria tão grande, né? Eu acho que a gente vive isso de forma tão intensa, esbarrando em crente para todo lado, que às vezes a gente não chega nem a sentir falta, nem valorizar. Mas é importante que a gente cresça nisso. Então eu queria que você fizesse a melhor cara de crente para o vizinho ao seu lado e cumprimentasse ele do jeito que você achar mais crente, melhor. Se você não conhece, já se apresenta. Uma pergunta só para me situar. Quantos de vocês estavam aqui pela manhã, hoje pela manhã? Ok, bastante gente. A gente achou que era só porque era de graça, né? Mas acho que não, acho que deu... Nós tivemos um momento muito precioso essa manhã. Eu entendo que conferências como essa, que tem mais o propósito mais do que gerar um nível comum de edificação, eu acredito que elas têm o propósito de produzir em nós o que eu quero chamar, o que eu quero definir de alinhamento profético. Muitas vezes a propósito da palavra liberada não é apenas trazer instrução, não é só trazer orientação, também não é só dar um gás, mas é ajudar, né, cada um de nós a entender aquilo que Deus está fazendo no momento específico, em que direção, né, o Espírito Santo está tentando nos conduzir. E nesse ambiente, obviamente, as coisas podem ser ajustadas na nossa vida, enquanto a gente vai se alinhando com algo maior que Deus está fazendo na nossa vida. Você pode dizer amém? Agora, num ambiente profético, e quando nos referimos a uma conferência, como uma conferência profética, eu acredito que a ideia não é que a gente vai ter um momento onde sai botando a mão na cabeça de todo mundo e profetizando para todo mundo. Não é isso que faz do ambiente ou de uma conferência algo profético. Mas eu creio que é o entendimento do que esse ambiente, do que a resposta que nós podemos dar a Deus, do que isso pode produzir na nossa vida. Eu não sei se você se lembra, mas em 2 Reis, no capítulo 13, a Bíblia fala de um rei, Jeoás, que desce para visitar o profeta Eliseu. Quando ele chega lá, Eliseu manda o cara fazer um negócio esquisito. Ele diz, abre a janela que dá para o oriente. A Bíblia diz que o rei abriu. Ele diz, pega um arco e flecha. O homem pegou. Ele diz, agora atira. O homem atirou. Quando ele atirou, Eliseu profetiza e diz, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Quando ele diz, essa é a flecha da vitória do Senhor, ele não estava com isso querendo dizer que aquela flecha ia se transformar num míssil balístico de alta potência e que ia destruir o arraial do inimigo. O que ele estava dizendo é, o que você está fazendo ao atirar essa flecha é uma encenação, é um ato profético. E essa flecha atirada é o momento onde você corresponde com Deus, dizendo, eu declaro guerra a esse inimigo, não pelas vias naturais, mas debaixo do entendimento de que é uma palavra, uma provisão de Deus de vitória para a minha vida. Aí Eliseu vira para ele e diz, agora atira no chão. Eu creio que o rei entendeu que aquilo ainda era um ato profético. Eu creio que ele, de forma alguma, achou, imaginou, deve ter algum sírio escondido aqui debaixo da terra para eu flechar o camarada. Naquele momento ele entende que é, mas a Bíblia diz que ele atirou no chão 1, 2, 3 vezes. E a Bíblia diz que ele parou na terceira. E quando a Bíblia diz que ele parou, a Bíblia diz que Eliseu se indignou muito contra ele. Não apenas se indignou, mas a Bíblia diz que se indignou muito. E ele diz para o rei de Israel, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido a terra.
e diz: agora você só vai vencer o inimigo 3 vezes. Irmão, mesmo quando nós estamos num ambiente onde Deus está movendo, onde Ele está liberando palavra, onde Ele está dizendo as coisas vão acontecer, quem determina a dimensão do que isso vai ser na sua própria vida é você, não Deus, nem o ambiente onde você está. Se você decide dar só 3 flechadas, é só 3 vitórias. E a Bíblia diz que aquele rei teve exatamente 3 vitórias. Porque o ato profético dele estava dizendo: eu vou até aqui e aqui me basta. Eu espero que nesses dias você possa dar bem mais do que 3 flechadas. Você possa dar umas 200 se for necessário. Mas que a sua atitude seja uma atitude de resposta para Deus. Não só dizer eu vou mudar, não só dizer eu vou entrar nas águas profundas, né? Talvez tenha aqueles mal usados que dizem eu vou voar. Mas que você realmente possa fazer isso dizendo: eu estou debaixo de uma palavra de Deus. Eu vou corresponder com Ele. Eu vou entrar no lugar mais profundo em nome de Jesus. Amém? Ok. Meu nome não é Tio Lu, mas eu não me importo que os garotos me chamem assim. Você estava filmando até agora, né? Você gostou do garoto, né? Você até acreditou nisso. Mas eu falei hoje de manhã que nessa era de rede social a gente tem que se apresentar assim. Muito prazer, eu sou o @Luciano Subirá. Né? Ou falando na linguagem do Facebook, eu sou o /Luciano Subirá. Sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E além do ministério local, pastoreando uma igreja que eu amo, Deus tem me dado o privilégio de servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino. O nome desse ministério é o endereço do nosso site, onde tem muito material de graça para você, que é o orvalho.com. Pronto, acho que foi a apresentação mais rápida que eu já fiz. A maioria dos livros que eu trouxe hoje, para compartilhar com vocês, já terminou, já acabou. Ainda tem um pouco de um dos livros, que eu acredito que é um dos principais ensinos que Deus nos confiou, que é o livro Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. Antigamente esse livro se chamava Honrando ao Senhor com Nossos Bens. Ele só mudou a capa, mudou o título, o conteúdo é o mesmo. Mas se você não tem, eu recomendo, eu tenho certeza que mais do que poder impactar a sua vida financeira, esse livro pode mudar a sua relação com Deus. Nós temos ali também um livro muito forte, uma mensagem muito forte na área de consagração, chamado DNA do Nazireu. A gente traduziu e publicou esse livro em português, é um livro do Lou Engle, o fundador do Decol, e ele fala muito sobre essa pegada de consagração. É uma mensagem rápida, curta, objetiva, mas poderosa e transformadora. E eu mencionei hoje de manhã, a gente ainda tem alguns, um clássico nessa área do Espírito Santo. A nova geração talvez não teve tanto contato, não conheceu tanto esse ministério, mas é o livro Bem-vindo Espírito Santo. Ele fala como a presença do Espírito Santo atua em nossas vidas, né? É um material do Benny Hinn, eu tenho certeza que vai te abençoar, como te abençoou e como me inspirou. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, eu quero que você leia comigo o versículo 52. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 52. Se você estiver sem Bíblia, tenta pegar uma carona com o vizinho. A mensagem que Deus colocou no meu coração de partilhar nessa noite, ela começa nesse texto e daqui a pouco nós vamos para um outro, para fundamentar essa ideia e esse entendimento. O texto diz assim: então lhes disse, é Jesus falando, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto assim: eles disse, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O tema da mensagem que eu quero compartilhar hoje é coisas novas e velhas. Jesus começa falando do que ele chama de um escriba versado no reino dos céus. A tradução da NVI ficou como um mestre da lei, porque os escribas eram reconhecidos como mestres da lei. Por quê? O trabalho deles, o nome escriba, indica exatamente o que eles faziam.
eles escreviam, faziam cópias continuamente da lei de Deus. A palavra, do Senhor que chegou até eles não estava no formato impresso ou eletrônico como nós temos hoje. Eles, na verdade, acabavam usando aquilo que eu e você chamamos hoje dos rolos, dos pergaminhos. E essas cópias, ainda que devidamente guardadas e armazenadas, durassem, elas não tinham a duração que os nossos livros, por exemplo, têm. Então eles precisavam continuamente renovar as cópias. Era a única forma de perpetuar esse material escrito. Então o escriba, ele vivia de copiar a lei de Deus. Eu não sei para você, mas para mim, uma das melhores técnicas de memorização que eu já descobri até hoje envolve escrever. Não apenas ver, não apenas falar, mas escrever. Eu, particularmente, desde a minha adolescência, decidi escrever muitos textos da Bíblia. Às vezes eu copiava epístolas inteiras, e isso me ajudou muito a memorizar a Escritura. Agora, imagina um cara que vivia disso, fazia isso o tempo todo, a vida toda. Ele conhecia cada ponto, cada tio da lei. Vamos dizer, ele conhecia não apenas o conteúdo bíblico, ele conhecia a ortografia toda. E por serem profundos conhecedores, passaram a ser chamados de mestres da lei, porque eles tinham resposta e explicação para praticamente tudo que alguém queria conversar ou debater. Agora, Jesus está falando que o reino de Deus é semelhante a um escriba ou a um mestre da lei. Uma tradução chama de instruído, a outra diz versado, é um expert nas coisas do reino. E Jesus diz, e ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Qual é o tesouro do escriba? Jesus já está sinalizando que é a palavra de Deus. Então Jesus fala de extrair coisas novas e coisas velhas, não daquilo que é necessariamente ou apenas natural, mas ele está falando da importância de coisas não só novas, mas também velhas, mesmo na vida espiritual. E eu quero falar um pouco a respeito disso hoje, porque eu olho para a igreja dos nossos dias, eu olho para a igreja da nossa geração, e em relação a esse assunto eu vejo basicamente dois erros. Alguns erram por não reconhecer a importância tanto de coisas velhas como das novas. Para muitos crentes, a vida cristã parece ser só baseada em novidade. E quando não reconhecem a importância das duas coisas, as pessoas estão errando. Mas outros reconhecem a importância e o lugar das coisas novas e velhas, mas acabam errando por não saber como lidar com elas. Então tem gente tentando renovar o que deveria envelhecer. E tem gente vivendo de coisa velha que deveria, na verdade, ser renovada. É um outro aspecto onde nós erramos. E eu quero que você avance comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós temos aqui um outro texto onde Jesus fala de coisas novas e velhas. E é com o fundamento do primeiro, mas com os detalhes do segundo, que eu quero, na verdade, tentar estabelecer o trilho no qual nós vamos caminhar essa noite. Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente o 36, mas depois nós vamos ler do 37 ao 39. Então, quando eu terminar de ler o 36, não feche esse texto não, ou deixe ele marcado, porque a gente vai continuar nele. Lucas 5, 36. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará a velha. O que Jesus está falando aqui, querido, é algo de extrema importância. Quando ele diz ninguém faz, ele não está falando de uma impossibilidade. Ele não está dizendo que se alguém tentar seria impossível de fazer. Ele está dizendo ninguém faz porque não é sensato, não é sábio. Na verdade, a melhor forma da gente classificar é que seria uma burrice, uma idiotice agir dessa forma. Jesus diz, ninguém tendo uma roupa velha, e vamos pensar que na época a turma não trocava de roupa como nós trocamos hoje. Eles não tinham a facilidade de um guarda-roupa ou de roupa descartável, praticamente como se tem hoje em dia. A confecção era difícil. Eles não tinham as tecelagens que nós temos, era tudo manual. Não existia essa facilidade do corte e costura. Roupa não era um item tão barato como muitas vezes a gente pode achar ou imaginar. Agora, uma pessoa que está com a roupa velha, ela tem uma necessidade do quê? De trocá-la. E se alguém lhe oferece uma roupa nova, ela encontrou a solução do seu problema. É só fazer a troca, você abandona a velha, a que está rasgada, estragada, e substitui pela nova. Agora Jesus diz, ninguém,
tendo a possibilidade de trocar a velha pela nova, vai lá recortar um pedaço da nova para tentar remendar a velha. Porque com isso, além de estragar a nova, que deveria estar substituindo a velha, ele não resolve o problema da velha, que vai continuar estragando. Basicamente, o que Jesus está falando é: ninguém faz porque não há bom senso em agir dessa forma. Agora, embora no reino, o reino natural ninguém age assim, infelizmente, o que nós percebemos de forma prática é que muita gente, nas questões espirituais, tem agido exatamente dessa forma. Há uma provisão, querido, de transformação para mim e para você, que o Evangelho de Jesus proporciona. A ideia central do Evangelho não é apenas resolver os seus problemas terrenos. A ideia central do Evangelho é que você e eu sejamos transformados na imagem de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? A proposta do Evangelho é de mudança, e uma mudança radical, profunda, extensa a todas as áreas da nossa vida. No entanto, muitos de nós hoje em dia, em vez de vivermos de renovo, que é essa troca de roupa, nós temos escolhido viver de remendo. Muita gente, em vez de viver de renovo, está vivendo de remendo. Antigamente, a maior parte dos testemunhos que nós ouvimos estavam relacionados à transformação. Alguém se levantava para dizer como Jesus mudou a sua vida. Hoje em dia, nós temos muita gente falando de coisas que ele alcançou, mas muito pouco de uma transformação que ele experimentou. Eu olho para a minha geração, a maneira como nós olhávamos para os homens de Deus era mais ou menos assim: quando eu crescer, eu quero ser o que esses caras são. A maneira como eu vejo a nova geração olhando para os ministérios bem-sucedidos é: se eu puder, eu quero ter o que eles têm. Há uma mudança de mentalidade acontecendo, e o ser está sendo cada vez mais substituído pelo ter, o que quer que seja, não apenas posses naturais. A visão de transformação, ela vem sendo diluída. Nós estamos aceitando cada vez mais um evangelho que é barateado por um tipo de conduta qualquer, que tem a ver com qualquer outra coisa, mas não com a proposta do Senhor Jesus, de ser igual a Ele. E me assusta a ideia de que as pessoas consigam ter, querido, uma visão, em vez de ter uma visão do todo da vida cristã, o que elas têm é o que eu chamo de uma visão departamentalizada. É uma visão, né, como se a gente fatiasse a vida cristã num monte de pedaços. Em vez de olhar o todo, a gente quer tratar só com os pedaços. Então você vê alguém que se levanta para dizer e diz: antes de me converter, eu bebia muito, eu fumava muito, eu mentia muito. Agora eu só estou mentindo. Não bebo e não fumo mais. A transformação, querida, ela está sendo relativizada. Ela está se tornando algo cada vez mais incompleto. Ela está se tornando algo parcial, relativo na vida de muita gente. E eu creio que isso é parte de uma mentalidade errada, equivocada, que nós estamos aceitando abraçar. A ideia de Deus, querido, é que você viva de renovo, não de remendo. Quando Ele diz: eu tenho uma roupa nova para você, o que a Bíblia está dizendo? Que eu e você temos que nos vestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. E devemos nos despir, que é desvestir, do velho homem. A proposta de vida cristã é uma troca da velha roupagem pela nova. É uma nova conduta, é um novo caráter. Agora, a maioria de nós está olhando para aquela provisão da roupa nova e diz: mas eu não faço questão de tudo isso. Eu acho que eu vou pegar só um pedacinho disso aqui, e eu vou remendar essa coisa velha com o pedacinho da nova. Então você vê gente que diz: esse ano acho que eu vou deixar Deus trabalhar nas minhas finanças. Talvez ano que vem eu deixe Ele mexer na minha família. Como se a gente pudesse escolher as partes do evangelho que nos interessam e deixar as que não nos interessam, pelo menos agora, para depois. Você quer ver como nós sofremos quando o assunto é essa visão de departamentalização em vez de ser do todo? Deixa eu te dar um exemplo disso. Em qualquer boa livraria evangélica, você vai achar para comprar uma caixinha de promessas. Eu não sei se a nova geração conhece isso como a velha, mas naquela caixinha você tem um monte de versículos, que são só as partes boas da Bíblia. É o Deus de bom humor. Então todo dia você vai lá consultar uma espécie de horóscopo cristão, você tira um versículo e diz: deixa eu ver o que de bom Deus tem para me dizer hoje. E todo dia Ele só te fala coisa boa, porque são só promessas, são só palavras de encorajamento.
Agora, eu lhe garanto, você nunca vai achar para comprar uma caixinha de exortação. Sabe por quê? Essa é a parte da Bíblia que a gente não quer. A gente não tem o menor interesse. A gente só quer ver o que Deus está falando de bom. A gente só quer que Ele encoraje a gente, diga que a gente é um crente bonitinho, importante, que vai dar tudo certo. Mas a gente não quer nenhum tipo de confronto. Então, ninguém faz a caixa de exortação, irmão, porque não vende. Porque a gente não tem o menor interesse nisso. E a caixinha de promessa só está sendo produzida e vendida até hoje porque é um bom negócio, é um excelente negócio. Agora deixa eu te dizer algo, em Josué 23, de 14 a 16, ele se levanta para dizer à sua geração: tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir, para o bem e para o mal. Sabe o que ele está dizendo? A palavra de Deus, toda ela é a verdade. Não só as coisas boas que Deus falou e prometeu, mas tudo aquilo que Ele prometeu em termos de juízo, de confronto, de consequência da sua desobediência também vai acontecer. Porque sabe qual é o problema do crente, irmão? Eles barram numa promessa e dizem: a palavra de Deus é verdade, eu creio. Mas quando Deus está confrontando, não sei bem se é verdade. Porque a gente é seletivo. A gente quer pegar da Bíblia aquilo que interessa. Vamos mudar o assunto da Bíblia para a oração. Qual é a ideia que a maior parte dos crentes tem a respeito de oração? Oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo aquilo que eu quero. Se você me perguntar: pastor, está errado? Eu digo: errado não, está incompleto. Porque oração não é só isso. Oração é mais do que isso. Oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Afinal de contas, Jesus nos ensinou a orar: venha teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus se estabelece mediante a oração. A Bíblia diz: vocês estão dizendo hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E o maior exemplo está no Getsêmani, quando Jesus dobra o joelho e diz: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Isso significa que a oração também é o meio através do qual a vontade de Deus deve se estabelecer. Então a oração não é só o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero. Oração também deveria ser um meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Oração também envolve um ambiente de rendição, de entrega, de sujeição a Ele e à vontade dEle. Mas na cabeça da maioria de nós, oração é só o meio através do qual a gente consegue de Deus o que quer. Qual foi a última vez que você disse: Deus, seja feita a sua vontade, seja o que o Senhor quiser? A maioria de nós já tem um plano todo pronto. E a gente diz para Deus o que a gente quer, como a gente quer, quando a gente quer e o jeito que tem que ser feito. Por quê? A nossa visão, ela é toda segmentada. Vamos falar agora, deixar o assunto da oração e da palavra de lado, vamos falar de igreja. Eu tenho viajado por esse Brasil todo e por muitas nações. Uma das primeiras perguntas que os pastores e líderes me fazem, quando eu chego para ministrar: qual é a sua denominação? Eu não acho errado eles me perguntarem isso, mas eu sei qual é o motivo da pergunta. Eles querem tentar localizar qual é o meu código principal de crença. Eles querem saber qual é a minha linha doutrinária. Eles querem saber em que trilho eu vou andar enquanto eu estiver no meio deles. Mas quando eles fazem esse tipo de pergunta, eu prefiro dar um tipo de resposta que deixa eles ainda mais confusos. Minha resposta normalmente é: depende. Os caras me olham e dizem: como assim depende? Depende do quê? Eu falo para eles: depende do assunto que você quiser conversar. Se você quiser falar a respeito de evangelismo, estou com o velho e antigo exército da salvação, que foi um dos primeiros grupos a dizer para a igreja: ei, a nossa missão não é esperar o pecador entrar pela porta, é a gente sair pelos becos e valados e forçá-los a entrar, é buscá-los lá do lado de fora, onde é que eles estão. Agora, eu digo para essa turma: se você quiser conversar comigo a respeito de santidade, então eu sou um metodista ou um wesleyano. Se você quiser conversar comigo a respeito de batismo, eu estou com os batistas. Se você quiser conversar comigo a respeito dos dons espirituais, eu estou com os pentecostais. E a lista vai longe. Sabe por quê, querido? Deus está restaurando a sua igreja. Você pode dizer amém? O apóstolo Pedro, pregando em Atos no capítulo 3, ele diz do 19 ao 21: arrependei-vos e convertei-vos para que venham os tempos de refrigério da parte do Senhor. Aí ele diz assim: envie ele o Cristo. Esse envie ele o Cristo não era a primeira vinda. Jesus já tinha vindo. Pedro está pregando depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Então quando ele diz envie ele o Cristo, ele está falando da segunda vinda.
Aí ele diz assim: o qual convém que os céus contenham, segurem, até o tempo da restauração de todas as coisas, como falou Deus pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que a Bíblia está dizendo é que os céus estão segurando Jesus, para que ele não volte, enquanto não houver primeiro o tempo da restauração de todas as coisas. Para quem estudou um pouquinho da história, sabe que logo depois dos primeiros séculos a coisa bagunçou. A igreja entra num período que é chamado na história de o período das trevas, de 1000 anos. E há quase 500 anos atrás, nós estamos a 1 ano e meio de celebrar os 500 anos da Reforma. Iniciou-se o movimento da Reforma Protestante, onde muitas das verdades que haviam sido abandonadas ao longo da história começaram a ser resgatados. Então se levanta um grupo, seguindo Lutero, que hoje se chama de os luteranos, que vieram resgatar a essência da mensagem de salvação, que a salvação não é pelas obras, mas ela se adquire pela fé, é uma expressão da graça de Deus, se recebe pela fé. O problema de cada grupo denominacional é que eles foram instrumento de Deus para resgatar verdades perdidas, mas a maioria deles cristalizou só em torno da verdade que eles resgataram. Então você olha para os luteranos, eles cristalizaram em torno daquilo. Os metodistas wesleyanos em torno daquela mensagem de santidade e a disciplina de vida cristã. Os batistas em torno dos batismos, e a lista segue. E hoje, o problema é que a gente tem que escolher de que grupo a gente tem que ser. Eu sou do grupo do batismo, eu sou do evangelismo, eu sou dos dons espirituais, sem contar os novos grupos que estão surgindo. E cada novo grupo se levanta, irmão, com a arrogância de que ele está tendo a resposta para tudo, como se o reino de Deus dependesse só dele. Nós precisamos ter cuidado, querido, com esse tipo de atitude. Eu não tenho que escolher se eu sou desse, daquele ou do outro. Eu posso pegar todas as verdades que Deus está restituindo através de cada grupo, juntar isso e ter uma visão muito maior de igreja do que apenas dizer eu me identifico com esse ou com aquele grupo. Quem está entendendo, diga amém. O problema com a nossa visão departamentalista é que a gente fatia a igreja e diz qual é a parte que interessa. E a gente tenta escolher apenas um pedaço. O que Deus quer fazer, querido, é muito maior do que aquilo que a gente está enxergando ou aquilo que a gente está se prendendo. Infelizmente, quando o assunto é até a restauração da igreja, a gente ainda está vivendo de remendo, em vez de viver de renovo. Estava conversando com um missionário que nós apoiamos na Índia. Há 3 anos atrás, estivemos eu e minha esposa lá, e a gente sentiu na pele o que eles estão vivendo. Conversão é proibido na Índia. Religiões e crenças diferentes, não. Mas por causa da ideia dele, daquele sistema de castas, de quem nasce numa condição tem que morrer daquele jeito, conversão é proibido. Então a Índia não é só o berço do hinduísmo, ela também é o berço do budismo. E lá tem espaço, irmão, para todo tipo de religião e crença. Você vai encontrar, e muito forte, o islamismo, o cristianismo. Eu me lembro de um lugar que eu preguei na rua, à minha direita, tinha um templo hinduísta, logo atrás tinha uma mesquita, na minha frente tinha uma igreja católica, e à minha esquerda eu não me lembro nem exatamente o que era. No entanto, nós que pregamos o evangelho, vivemos de conversão, esse é o nosso negócio, não é verdade? Pelo amor de Deus, diz amém, diz que sim. E como conversão é proibida, e nós sentimos na pele, teve 2 eventos que nós fizemos, nós tivemos que sair corrido, literalmente corrido. Num deles, enquanto estava pregando, começou a chover. Minha primeira reação de incredulidade foi pensar, tivemos pouca cobertura de oração para esse evento. O que eu pedi para muita gente nos cubra em oração. A gente está crendo que Deus pode fazer grandes coisas. Estávamos num evento na rua, ao ar livre. Tinha muito hindu, muita gente me ouvindo pregar. E eu estava uns 10 minutos pregando, começou a chover. Primeira coisa que eu pensei, vai acabar a reunião. Porque aqui no Brasil, irmão, quando chove e a turma tem telhado, já não vem no culto. Você imagina um culto ao ar livre? Não fica um. Agora eu percebi que o meu intérprete estava cada vez mais empolgado. E do que eu contei, irmão, levou uns 3 choques. À medida que aquele microfone estava chovendo muito dele, ia molhando. Tinha hora que eu falava algo, na hora de ele traduzir, eu não entendia o que ele estava falando, mas eu entendia a parte. Quando ele dava os gritos com o choque. E eu estava pensando, meu Deus, esse negócio não vai dar certo. No entanto, ninguém ia embora. As pessoas começaram a aproximar cada vez mais. Eu vi que ele estava empolgado, mesmo levando choque. E quando terminou a reunião, o missionário que levou a gente lá disse, entra no carro e vaza.
que está acontecendo? Eu sabia que a gente ia comer com os irmãos depois. Entra no carro, vaza, vambora, depois eu explico. E nós saímos correndo, e nessa depois eu explico, ele não me explicou. Eu só recebi a explicação quando cheguei no Brasil. Aí ele me manda um e-mail, falou, velho, esqueci de falar com você. E diz, o que aconteceu hoje é para você contar em tudo quanto é pregação e escrever em livro. E diz, fazia mais de 6 meses que não chovia naquela cidade. Aqueles caras já tinham pedido para aqueles milhões de deuses que eles acreditam, e não houve resposta. No momento da pregação em que você está dizendo que o seu Deus não é o tipo de Deus do qual só se fala a respeito, mas demonstra, foi a hora em que começou a chover. E diz, a razão pela qual nós saímos correndo é que os hindus, os sacerdotes hindus já estavam doidos com você, querendo te pegar, porque eles, entre eles, começaram a dizer, o Deus desse cara funciona. E foi por isso que nós saímos correndo. Eu falei, rapaz, eu numa incredulidade, achando que estava chovendo, porque nós não oramos. Mas apesar das coisas que a gente viu, essa correria, que 2 vezes aconteceu conosco, por causa da possibilidade de perseguição, me fez perguntar para aquele missionário, falei, qual é o maior desafio que vocês têm aqui na Índia? É a proibição à conversão? Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, como não? Na minha opinião, essa é a maior barreira. Ele falou, Luciano, o islamismo, assim como o cristianismo, também prega a conversão. Eles têm a mesma proibição que nós temos. Eles têm as mesmas barreiras culturais que nós temos. Eles não têm os recursos que nós acreditamos ter sobrenaturais, como a ação do Espírito Santo. E eles estão convertendo um monte de gente. Então esse não pode ser o nosso maior problema. E aquilo me fez levar um choque. Eu falei, o que você acha que é o maior problema, o maior desafio? Ele diz, o maior desafio tem a ver com a mentalidade evangelho que está sendo propagada por todo mundo e mesmo na Índia. E me diz, quando alguém se converte ao islamismo, ele não vai tentar ajustar o Corão à sua vida. Ele tem que ajustar a sua vida ao Corão e aquele código de crença. Não tem negócio. E diz, em qualquer lugar do mundo onde você pisa, eles têm uma única fé, um único código de conduta e não tem negócio. Ou é aquilo ou o cara está lascado. Ele diz, sabe qual é o nosso problema? É que a nossa geração, talvez no afã de trazer todo mundo, começou a negociar o que é que se ajusta. Em vez das pessoas ajustarem a sua vida ao Evangelho, agora o Evangelho que é ajustado à vida delas. E diz, isso tem diluído a força, o poder transformador e a própria credibilidade do Evangelho. Irmão, minha vontade era sentar e chorar, sabe por quê? Eu falei para ele, esse problema não é só seu na Índia. Ele diz, no mundo todo, nós estamos vivendo um momento onde as pessoas, em vez de procurar viver de renovo, elas escolheram viver de remendo. Vou deixar Deus mexer nessa área talvez, isso aqui ainda não, isso aqui eu decido depois. Como se nós tivéssemos o direito de ajustar o Evangelho à nossa vida. Quando na verdade a ordem que nós recebemos é que nós devemos ajustar tudo em torno do Evangelho. Quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele diz, isso entrou para ser prioridade na sua vida. É o resto que se ajusta ao reino, não o reino que se ajusta à sua vida. Agora, embora haja uma provisão enorme, extraordinária, querido, para mim e para você, para vivermos aquilo que Deus tem disponibilizado em termos de transformação, eu infelizmente reconheço que muitos de nós estamos perdendo aquilo que Deus colocou à nossa disposição por falta de entendimento do que é abandonar tudo aquilo que está relacionado à velha vida que vivemos para viver de renovo e viver a plenitude de transformação que Deus tem para nós. Eu sinto saudade da época em que a maior parte dos testemunhos que nós tínhamos no culto era a gente dizendo, antes eu era assim, hoje eu fui transformado pelo poder do Senhor Jesus. Agora nós erramos numa outra área. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 37, aí de Lucas capítulo 5. No início parece que Jesus só está reforçando a ideia que já falou, mas depois a gente percebe que ele está introduzindo um outro conceito. Lucas capítulo 5 agora, versículo 37. Jesus volta a dizer, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Com ninguém faz, querido, vamos lembrar que Jesus não está tratando
como se fosse uma impossibilidade, mas ele está dizendo que não existe bom senso em fazer isso. É por isso que ninguém fazia. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Quando Jesus está falando do odre, ele está falando de uma espécie de cantil, de uma bolsa de couro, que era feita, na verdade, aquele couro todo era bem lavado, tratado, então ele era todo dobrado e a boca dele era amarrada, e aquilo era uma bolsa onde se armazenava o vinho. Por quê? Por que Jesus está dizendo que ninguém vai pôr o vinho novo no odre velho? O vinho novo era o suco da uva, recém-esmagado no lagar. No Velho Testamento existem dois tipos de palavra. Uma se chama mosto. Mosto fala do vinho novo, é o vinho que ainda não fermentou, é o suco da uva. A outra, quando fala do vinho, está falando daquilo que passou pelo processo de fermentação natural. O álcool que normalmente se encontra no vinho não é industrializado. Ele é fruto de um processo natural de fermentação. Então, quando se coloca o vinho novo, significa que agora que ele estiver amarrado, armazenado dentro do odre, ele vai começar a fermentar. A hora que começar a fermentar, vai botar o quê? Pressão. E se o odre não é novo, se o couro não é novo, se é um couro velho, por ser velho, ele já está frágil, quebradiço. E normalmente ele não ia aguentar a pressão do vinho ali dentro. Ele acabava estourando. Agora, quando estourava, não se perdia só o odre. Obviamente, por aquele lugar onde se rompia, vazava todo o vinho. Então Jesus diz, ninguém faz porque não é inteligente. Na verdade, era burrice fazer isso. Terminava com uma perda tanto do odre como do próprio vinho. Agora, inicialmente, do que Jesus está falando? Da mesma verdade, do versículo 36. Ele está dizendo que a obra nova de Deus não pode ser armazenada numa estrutura velha de vida. Quem está entendendo, diga amém. Querido, no censo de 2010, muita gente está dizendo que nesses 5 anos que passaram, nós já saltamos bastante. No censo de 2010, o IBGE, dados do governo, já dizia que nós já tínhamos alcançado a marca de 40 milhões de evangélicos na nação. Numa nação de 200 mil, você sabe o que é isso? É 1/5 da população. Tem gente dizendo que nós já alcançamos a marca dos 50 milhões. Eu não sei se a gente consegue provar isso. Se isso for verdade, a gente é praticamente 1/4 da nação. Mas vamos ficar com a perspectiva pior, 1/5. Sabe o que isso significa? Se cada um de nós ganhasse para Jesus outros 4, não precisava ser de uma vez, não precisava ser tudo no mesmo ano, e nenhum desses 4 precisava ganhar mais ninguém. Era só cada um de nós que hoje está firme, dizer a minha missão é ganhar mais 4. Se cada um de nós fizesse isso, a gente teria uma nação inteira rendida aos pés do Senhor Jesus. Quando a gente pensa no desafio de evangelização do Brasil, ele não parece algo mais tão difícil ou distante como já foi um dia. No entanto, o que me assusta não são esses dados. Esses são favoráveis, empolgantes. O que me assusta é que outros dados estatísticos dizem que para cada um crente firme que você tem na igreja, você tem hoje um desviado. Isso significa que nós somos uma nação de, no mínimo, 40 milhões de desviados. Você consegue imaginar isso? Que para cada crente firme hoje no Senhor, tem alguém que já esteve firme, mas descambou? Agora, obviamente, muitas dessas pessoas, nós não vamos tirar delas sua carga de responsabilidade. Mas eu não consigo responsabilizar somente elas. Nós, como igreja, falhamos e falhamos muito. Quando deixamos os novos convertidos acreditar que era possível armazenar o vinho novo de Deus numa estrutura velha de vida. Irmãos, quando nós estamos tentando diluir o evangelho com uma visão de sermos inclusivistas, não vamos dar um jeito de fazer caber todo mundo. O que nós estamos fazendo é dando um tiro no pé e garantindo que essas pessoas que tentam ajustar a obra nova de Deus a uma estrutura velha de vida, se percam depois. O problema é que muitos deles não apenas se perdem, mas eles passam a desacreditar da mensagem que nós temos para eles. Porque a maioria diz, eu tentei um dia e não funcionou para mim. Eu creio que como igreja nós estamos falhando e falhando muito quando a gente negocia a possibilidade de o vinho novo ser colocado num odre velho. Mas o que Jesus está falando não vai parar aí. Vamos continuar e ler o 38 e o 39. Jesus diz, pelo contrário,
Ele diz assim: vinho novo deve ser posto em odres novos. Então ele diz assim: e ambos se conservam. Diga comigo, se conservam. Fala para algum crente aí do seu lado, se conservam. Aí o versículo 39 diz: e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é melhor. Diga comigo, o velho é melhor. Não, vamos lá, versão aleluiada, empolgada. Lá no sul nós temos essa gíria para o crente que está agarrado no trifásico, a gente chama ele de aleluiado. Então vamos lá, diga comigo, o velho é melhor. Essa foi bem aleluiada, mais do que eu esperava. Vamos pensar em algo aqui junto. Qual é o propósito, querido, de se colocar o vinho novo no odre novo? A obra nova de Deus numa estrutura nova de vida. É não só evitar que o vinho se perca e o odre também, mas é garantir que aquilo que está sendo depositado vai se tornar cada vez melhor. Eu vou repetir, vai se tornar cada vez melhor. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. A vida cristã é progressiva. Aquilo que eu e você recebemos de Deus ontem tinha que estar melhor hoje e tinha que estar melhor amanhã do que está hoje. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando a gente fala do vinho, não dá para desassociar esse vinho, querido, a ação do Espírito Santo. Não só porque o vinho na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo, mas porque fala dessa obra nova de Deus. Eu e você, como odre, temos recebido não só da vida de Deus, mas da própria ação do Espírito Santo. Agora, deixa eu te dizer algo, querido. O conceito que a maioria dos crentes, pelo menos do movimento carismático pentecostal tem, é que quando o assunto é essa ação do Espírito Santo, aquilo que ele traz, é que a gente tem que viver renovando todo dia o negócio. No entanto, a Bíblia está dizendo que o propósito desse vinho, querido, é que ele envelheça. Na verdade, não é um envelhecimento no sentido de se estragar, mas é ele se conservar no sentido de não perde pela rotura, mas ele vai se tornando cada vez melhor. Ninguém precisa hoje em dia ser um bebedor de vinho para entender que devidamente guardado e armazenado ele se torna cada vez melhor. Deixa eu te dizer algo, querido. No início da década de 90, nós tivemos um eco aqui no Brasil, e eu chamo de eco porque isso veio com força dos Estados Unidos, que era uma mensagem a respeito de uma nova unção. E eu não estou falando contra isso, me entenda bem. No Salmo 92:10, o salmista diz: tu me unges com óleo fresco. Então existe um óleo novo. Óleo fresco não é o óleo cheio de frescura, você sabe, né? É um óleo novo. Então, se ele está dizendo me unge com óleo fresco, existe um óleo novo. E graças a Deus existe uma unção nova que eu e você podemos experimentar. Agora, sabe qual é o nosso problema? Desde então, a igreja brasileira decidiu viver buscando a nova unção o tempo todo. Eu me lembro da época, querido, em que eu tinha que estar num culto ou vigília ou reunião todo dia. Por quê? Tem que ter uma unção nova. A gente ia de evento em evento, de congresso em congresso, de conferência em conferência o tempo todo. Por quê? Tem que ter uma unção nova. A pergunta é, para que a gente quer tanta unção nova? Um dia desse um irmão falou: pastor, ora comigo, dá uma descarga de unção nova aí na minha vida. Eu falei: para quê? Você não vai fazer nada com ela. Não é verdade, tem crente aí pedindo unção, mas Deus não é um Deus de desperdício. O próprio Jesus, depois de multiplicar os pães e peixes, diz: recolhe o que sobrou para que nada se perca. Ele diz: não lance pérola aos pobres. Ele não é um Deus de desperdício. Para que você quer unção? A unção não é uma brincadeira, querido. Não é uma espécie de brinquedo para você, como criança espiritual, ficar se divertindo, se entretendo. A unção tem um propósito, é uma capacitação para o serviço. Se o camarada não vai trabalhar, está pedindo unção para quê? No entanto, de alguma forma, nós tivemos o entendimento que a unção é parte de um entretenimento espiritual. Então, todo dia eu tenho que ter uma emoção nova. E muitas vezes a gente está mais parecido, querido, com um drogado, precisando de uma dose nova, do que, na verdade, alguém que entende o que é o propósito da unção. Porque nós estamos o tempo todo atrás de unção nova. E a razão pela qual a maioria de nós está atrás de uma unção nova, que não é nem porque precisa, é porque não aprendeu a guardar ou reter aquilo que já recebeu de Deus. É porque a gente tem se tornado irresponsável com aquilo que já foi liberado.
É porque a gente não entende a importância de que algo que foi recebido e é devidamente guardado, armazenado e tratado, ele vai se tornar cada vez melhor, a ponto de você não precisar toda hora de algo novo, porque aquilo que você recebeu e guardou, ele vai melhorando, vai sendo aperfeiçoado. Uma unção que é guardada na vida de alguém, querido, ela só se torna melhor. Ela não tem que ser substituída, ela não tem que ser trocada. Graças a Deus existe unção nova, porque de vez em quando alguns de nós estragamos a velha. Então a gente precisa, a anterior, e a gente precisa. Mas o propósito de Deus para mim e para você, querido, não é que a gente viva substituindo unção. Diferente das vestes, que fala da conduta que tem que ser renovada, quando o assunto é unção, querido, o que ela precisa é ser conservada. Há momentos onde a afirmação de Jesus não é que o novo é melhor. Em determinadas coisas é o velho que é melhor. É aquilo que a gente guarda, é aquilo que não se perde. Quem está entendendo, diga amém. Anos atrás, Deus me deu uma palavra profética muito forte. Durante um sonho. Abra sua Bíblia comigo aí, Eclesiastes, no capítulo 10. No versículo 1. Eu estava pregando em uma outra cidade. Eu já tinha deixado a mensagem que eu pregaria no próximo domingo, já estava pronta desde o início da semana. E quando chegou o fim de semana, eu viajei para ministrar. Estava num ritmo muito intenso nessa outra cidade, eu ia voltar no domingo a tempo de chegar no culto e já pregar. Mas quando chegou a noite de sábado, começou a vir uma impressão no meu espírito, de que a mensagem que eu tinha deixado pronta e preparada, não era a mensagem que era para eu pregar. Eu falei, Deus, sério? Se isso for você mesmo tentando falar comigo, por que só agora? Eu tentei deixar esse negócio pronto desde o início da semana. Se o que eu estou sentindo no meu espírito é o Senhor falando comigo, significa que eu tenho que ter outra mensagem amanhã. E eu não vou ter tempo para isso. Eu tenho certeza que nossa reunião vai até tarde. Nós vamos ter, depois dela, uma outra reunião só com a liderança da igreja. Depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa vamos entrar madrugada dentro, conversando com o pastor e a esposa. Eu sei que nós vamos dormir lá pelas 3 da manhã. Amanhã a gente vai levantar perto da hora do almoço. Eles não deixam a gente sair sem almoçar. E daí é o tempo de entrar no carro e chegar direto para o culto. Eu não tenho tempo de preparar outra coisa. Então eu falei para Deus, considerando que a sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme, deixo aqui minha sugestão. Se o Senhor tiver alguma outra coisa para falar comigo, aproveite esse momento, enquanto meu corpo humano limitado precisa de descanso. E tem hora, irmão, que a gente não sabe se chama o negócio de oração, de choração, de apelação, mas eu falei aquilo e fui dormir depois, de fato, muito tarde. E naquela noite eu tive um sonho. Nesse sonho eu me vejo num lugar, e as coisas espirituais são difíceis de explicar. Na verdade eu estava no meio do nada. Literalmente no meio do nada, não tinha coisa nenhuma, não tinha nem chão. É como se eu estivesse suspenso no ar, no meio de coisa nenhuma. Uma pessoa aparece atrás de mim. Eu sinto que ela está aproximando, mas eu não sinto que eu tenha permissão para virar, olhar ou encarar. Eu suspeito que tenha sido um anjo de Deus, não posso dizer com certeza. Quando essa pessoa chega atrás de mim, alguns metros atrás de mim, eu ouço ela falando comigo. Ela diz a impressão que você estava no seu espírito, que a mensagem que você preparou não é para o culto de amanhã, é correta, isso vem de Deus, é o Espírito Santo falando com você. Ele me disse, você pode pregar essa mensagem qualquer outro domingo, mas para essa reunião, Deus tem uma palavra específica. Você está correto em relação à impressão. Aí eu tomei a liberdade de dizer para ele, já que você está aqui, poderia dar uma dica do que é para ser falado então? E apareceu na minha frente, que a gente chamaria hoje de uma projeção multimídia. E esse versículo de Eclesiastes 10:1 apareceu na minha frente. O texto diz assim, qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quando eu li, irmão, meu primeiro sentimento foi, lascou tudo. Porque eu pensei, o que é que vai sair daí? Eu não sei na sua, mas na minha Bíblia, isso até então nunca foi aquele tipo de texto grifadinho. E diz, esse é o texto que Deus quer que você baseie a sua mensagem. Então ele me disse assim, tem duas mensagens aí. A primeira é a literal. A segunda é a simbólica, profética. Eu falei, olha, eu não estou entendendo nem a literal.
Irmão, olha aí o texto, vê se você entende a literal tão rápido. Qual a mosca morta faz unguento, o perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de estultícia. Eu demorei para pescar. Na verdade, a pessoa que me visitou naquele sonho teve que me explicar. E diz, você pode entender esse versículo a partir de um ditado popular que você conhece bem. Eu não sei aqui, que de lugar para outro muda a quantidade. Mas lá no sul, a gente costuma dizer, fulano pode acertar 1000 vezes, tem lugar que é só 100. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma... O que a gente está tentando dizer com isso? Que um pouco de coisa ruim, às vezes pesa mais que muita coisa boa. É isso que o texto está dizendo, um pouco de estultícia. Infelizmente, às vezes terá mais peso na vida de alguém do que toda a sabedoria e honra que ele cultivou até então. Ou, numa linguagem nossa, a gente diria, um minutinho de bobeira pode comprometer muito daquilo que a gente construiu. Só que para dizer que um pouco de estultícia pesa mais sabedoria e honra, ele usa um exemplo. Ele diz que a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro. Unguento, o óleo do perfumista é mencionado, porque antigamente, querido, era assim que se fazia perfume. Não existia perfume industrializado. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer na cidade do Cairo, no Egito, um lugar onde se produz perfume como se fazia antigamente. Eles extraíam as essências, seja das plantas, das flores, e inseriam isso no óleo. Porque o óleo tem a capacidade de armazenar e de liberar não só cheiro, como gosto. A gente ainda usa muito isso na culinária. Mete pimenta, um monte de tipo de tempero dentro do azeite. Eles faziam isso com perfume, desenvolviam as essências concentradas e colocavam no óleo. Era assim que era feito o perfume. Quando Jesus está falando sobre jejum e diz, unge o teu rosto com óleo, ele não está falando de enfiar a mão na frigideira e lambuzar a cara. Ele está falando de você se perfumar, de você vir a público apresentável, é esse óleo. Só que ele está dizendo, se a mosca morta cai no unguento do perfumista, ele está falando aqui de um tipo de mosca que não é aquela caseira doméstica que eu e você conhecemos. É algo mais parecido com o que no Brasil a gente chama de Maria Fedida. Aqui esse é o nome que tem. Tem lugar que chama percevejo, fede, tem todo tipo de apelido desse bicho. Mas tenta imaginar algo parecido com isso. É um inseto que quando morria, exalava mau cheiro. Então, o texto está dizendo, se a mosca, ou algumas poucas moscas caíram em muito perfume, o mau cheiro da pouca mosca compromete muito perfume. Ou seja, um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Mas essa pessoa dizia comigo no sonho, mas a mensagem profética, simbólica, é a seguinte: o óleo figura a unção do Espírito Santo. Ele me disse, o perfume está relacionado com um bom testemunho. E ele me citava 2 Coríntios 2, quando diz que Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Mas ele me dizia, no entanto, as moscas, elas estão relacionadas com impureza. Elas estão associadas ao lixo, a corpos em decomposição. E eu particularmente, isso não foi ele que falou, sou eu falando agora, acredito que não é à toa que um dos nomes que Satanás recebe no Novo Testamento, até do próprio Jesus, o chama assim, é de Beuzebu, que significa Senhor das moscas. Aí ele me fez a seguinte pergunta. Ele diz, a essência da mensagem que Deus quer que você pregue amanhã tem a ver com a resposta à pergunta que eu vou te fazer. E a pergunta que ele me fez foi, por que as moscas caíram no unguento? A minha resposta para ele foi honesta e sincera, disse, eu sei lá. O texto só está dizendo que caiu, não diz por que caiu. Mas ele me respondeu e disse, é uma questão de lógica. Ele diz, a única razão pela qual as moscas caíram no óleo é porque ele estava descoberto, destampado, desprotegido. Se tivesse coberto, tampado ou protegido, jamais elas teriam caído dentro. Ele me disse, o que Deus quer que você pregue amanhã é uma mensagem específica à igreja, dizendo que eles precisam proteger a unção que lhes foi dada. Irmão, deixa eu te dizer, quando eu e você expomos a unção que foi liberada à nossa vida, a influência, mesmo que de pequenas impurezas, às vezes essas pequenas moscas que nós estamos deixando tocar, elas podem comprometer todo um depósito de unção que Deus colocou na nossa vida. O problema de muita gente, querido, não tem a ver com a unção a ser recebida, tem a ver com a falta de cuidado, com a falta de zelo com a unção que foi dada a alguém.
Um ministério que aprende a andar em integridade diante de Deus, que protege a unção que lhe foi dada, vai se tornar um ministério cada vez melhor. Irmão, sabe o que eu fico impressionado? Às vezes eu volto numa igreja e eu prego a mesma mensagem que eu preguei 10 anos antes. A mesma mensagem. Às vezes o pastor olha para mim e diz: cara, que revelação! Eu digo: que conversa é essa? Já preguei essa mensagem aqui 10 anos atrás. Não, eu digo: sim. Tenho anotado, você tem gravado. Mas não era a mesma coisa. A mesma coisa. Irmão, eu raramente, tem que ter uma coisa muito profética de Deus para eu mudar uma mensagem minha. Quando eu estou pregando, meus filhos normalmente estão na primeira fileira, eu fico de olho. O hobby deles quando estou pregando é virar para alguém do lado e dizer: agora ele vai falar isso, agora ele vai contar essa piada, agora vai dar esse testemunho, agora esse, de vez em quando eu mudo só por causa dele. Às vezes me olha e mudou, eu digo: Falei, há 10 anos atrás eu preguei a mesma mensagem, eu dei os mesmos exemplos, eu contei a mesma história, o mesmo testemunho e a mesma piada. Aí o cara diz: mas está bem melhor agora. Aí eu vou dizer para ele: aí eu concordo com você. Porque toda revelação, toda unção, tudo que você recebe de Deus e armazena devidamente e não compromete, só vai se tornando cada vez melhor. Quem está entendendo, diga amém. O que a gente mais precisa, querido, não é de um momento novo toda hora para receber uma nova descarga de unção e poder. O que a gente precisa é levar a sério o que Deus já liberou sobre a vida da gente. O que a gente precisa é parar de brincar com aquilo que foi liberado e tratar com mais respeito, com mais zelo, o que já foi liberado sobre as nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Impressão minha, vocês estão meio murchos hoje. No entanto, embora a unção não precise ser renovada o tempo todo, deixa eu terminar com uma terceira coisa que eu acredito que é o ponto principal do que Deus quer fazer aqui hoje. Eu acredito que nossas experiências com Deus, elas precisam ser renovadas. Por favor, diga amém. Ainda que a unção não precise ser renovada o tempo todo, as experiências que a gente tem com Deus, elas precisam ser continuamente renovadas. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, e todo mundo conhece o texto, não vou nem parar para ler, e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Você já parou para pensar que a gente só pensa em esquecer coisa ruim? A maioria de nós não fala de esquecer coisa boa, só coisa ruim. Então todo pecado que eu cometi, eu vou esquecer isso, porque graças a Deus fui perdoado, não há mais condenação em Cristo Jesus, eu jogo essa culpa fora, aleluia, estou livre. E você tem que fazer isso mesmo, não estou falando contra. Esquecendo-me das coisas para trás ficam, as experiências emocionais amargas. Eu decidi perdoar, virar a página, eu passo por cima disso, esqueci o que ficou para trás, vou avançar para o que Deus tem para mim. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Agora, você já parou para pensar que às vezes algumas boas experiências que você já teve também deveria ser largada para trás, para que você possa entrar em coisas melhores que Deus tem para você? E quando o assunto, querido, essa renovação, eu vou dizer para você, talvez ninguém na Bíblia me inspire tanto como o profeta Eliseu. Quando era garoto, eu gostava muito de ler as histórias bíblicas, em especial os profetas, em especial eu gostava de ler a respeito de Elias e Eliseu. Para mim, Elias era o cara. Eliseu talvez fosse o carinha, mas o cara era Elias. Elias sim, fazia descer fogo do céu, arrebentava a boca do balão. Elias era o cara, chacoalhava tudo. Mas à medida que eu fui crescendo, eu não estou falando só da idade cronológica avançando, mas a maturidade, o entendimento da palavra. Irmão, confesso que eu comecei a admirar cada vez mais o Eliseu. Mas muito o Eliseu. E sabe, a ideia aqui não é estabelecer nenhum tipo de comparação. Mas a gente tem algo poderoso para aprender com Eliseu. Porque, irmão, o que a maioria não fala com honestidade é que Elias desistiu do ministério que Deus lhe deu. Na verdade, ele negou fogo, amarelou, arregou, chame como você quiser. Quando ele entra naquela caverna e diz, pede para si a morte. E o que basicamente ele está dizendo para Deus é, não brinco mais. Deu, para mim deu. Ele diz para Deus, cansei, me leva embora, não quero mais saber desse negócio. Agora deixa eu te dizer, cuidado. Eu vou falar cuidado porque tem muito tipo de crente que às vezes faz esse tipo de oração.
Deixa eu te dizer que na Bíblia esse é um tipo de oração que também é atendida. Já vi muito crente fazer, e é melhor falar dos outros do que de mim. Esse tipo de oração que eu classifico a mais covarde de todas. Me leva, Senhor, me leva. Cuidado, irmão, que esse tipo de oração às vezes é atendido. Elias diz para Deus: chega, não quero saber de mais nada, não brinco mais, parei. O que ele apresentou para Deus foi a carta de demissão, de resignação, de estou fora. Sabe o que é interessante? Deus aceitou. Deus diz: beleza, vamos discutir o aviso prévio. Então Deus diz: antes de você vazar, eu vou te pedir as últimas coisinhas a serem feitas. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que isso aparece na Bíblia. O que é profeta em seu lugar? Deus diz: unge esses dois reis que eu preciso. Depois você acha o seu substituto, que eu estou indicando quem é. E esse em seu lugar, Deus está dizendo, ele vai continuar o que você ainda tinha que fazer nessa terra. E Deus diz: eu vou te levar embora. Sabe o que Elias fez, irmão? Não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Ele vai direto no Eliseu, joga a capa nele e diz: agora é contigo, mané. Quem teve que ungir Jeú, rei de Israel, e Azael, rei da Síria, foi Eliseu. Elias não fez. Mas aí chega o dia, e irmão, só Deus para levar o cara do jeito que levou num redemoinho. Nós não podemos negar que ele tinha muito crédito, tinha trabalhado muito antes. Isso também tem que ser levado em conta. Mas deixa eu te dizer algo que eu aprendo nessa lição. Para Deus, o que você é muito mais importante do que aquilo que você faz. Você pode dizer amém? Então Deus diz: Elias, vamos resolver logo esse negócio. Vou te levar embora. Então chega o grande dia. E não é novidade, irmão. Não é segredo, na verdade. Porque aonde Elias vai com Eliseu, todos os filhos do profeta vão chegando. E pensa numa turma que não sabe guardar segredos, são o tal dos profetas. Aonde ele chega, os caras chegam para Eliseu e dizem: está sabendo que Deus vai levar Elias hoje? A resposta de Eliseu o tempo todo é: eu sei, cala a boca. Na Bíblia está mais bonitinho, não é calai-vos, mas é cala a boca. Irmão, todo mundo sabe, Elias sabe, Eliseu sabe, os filhos dos profetas em todo lugar sabem. Me parece que Deus não escondeu isso. Só que Elias chega para o Eliseu e diz: Eliseu, o negócio é o seguinte, fica aqui, que eu vou não sei aonde fazer não sei o que, e depois eu volto. Elias diz para ele: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Essa é a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria. Aí eles vão. Chega nesse lugar e diz: agora segura a onda aqui, que eu vou não sei aonde fazer não sei o que. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do seu pé. Irmãos, eles vão a 4 lugares. Vão a Gilgal, vão a Betel, acho que Jericó, e por último a Jordão. Em cada lugar, Elias diz a mesma coisa: agora segura aqui, que eu vou. A resposta de Eliseu é a mesma: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, nem largarei do teu pé. Irmão, quando chega a última, o Elias perde a paciência. Elias vira para ele e diz: que queres que eu te faça antes seja tomado de ti? Por que é que você não me deixa em paz antes de ir embora? O que é que está faltando, menino? Eliseu olha para ele e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Irmão, tem muita gente que entende errado isso. Já vi gente dizer: não, eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Vamos ver a porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina 2 dele. Ele não pediu porção dobrada do Espírito Santo. Ele diz: eu quero o dobro da unção, da provisão de cumprimento para o propósito que foi colocada sobre você. O que é que ele está pedindo? Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: diz: véi, se você quer vazar, problema é seu, entre você e o patrão, não sei o que é que vocês acertaram. Mas se você quer que eu te substitua, deixa eu te dizer quais são as minhas condições, eu, Eliseu. Eu não vou anular o meu chamado e o meu propósito só para viver como um step seu, substituindo quem desistiu antes de terminar. Eu entro nessa com uma condição: se for para funcionar por 2, por mim e por você. Eu termino o seu chamado, do qual você está desistindo,
com a condição de que eu também cumpra o meu. Eu só entro nessa se for para funcionar por dois. Irmão, Elias assusta, lógico que assusta. É um dos maiores vultos do Velho Testamento. Ele olha para Eliseu e diz: dura coisa pediste. Em outras palavras está dizendo: menino abusado você. Aí ele diz: isso já não está mais na minha mão. Vou jogar batata quente para o alto para Deus. Se me vires quando eu for tomar de ti, assim será. Se não, perdeu o playboy. O que é que acontece, irmão? Elias foi tomado, Eliseu viu, e quando você faz a conta, Elias operou 7 grandes milagres. Quando você faz a contabilidade com Eliseu, ele operou 14 grandes milagres. Quando você soma todos os milagres de Elias, não só os maiores, ao todo são 14 milagres. Quando você soma todos os milagres na vida de Eliseu, dão 28. De qualquer forma, dá o dobro. O interessante é que quando Eliseu morreu, irmão, faltava um. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. A Bíblia diz que Eliseu foi enterrado e um dia alguns israelitas saíram para fazer um outro serviço fúnebre, um outro enterro. Mas eles percebem que o inimigo estava em guerra, vinha se aproximando. Irmão, foi o velório e o serviço fúnebre mais rápido da história. Os caras olharam, primeira cova aberta, joga aí! Eles literalmente dispensaram o corpo para correr a tempo de se salvar. Só que a Bíblia diz que a cova aberta que eles jogaram era a cova de Eliseu. E quando o corpo caiu e bateu nos ossos de Eliseu, o cara ressuscitou na hora. Irmão, fica imaginando o que fez aqueles caras correr mais. O inimigo estava vindo ou o ex-morto atrás. Pera eu! Deve ter sido uma loucura. Mas deixa eu te dizer, querido, o que Eliseu viveu é algo extraordinário. Agora, Eliseu tinha uma mentalidade de dizer: eu não vou estacionar aqui, eu não vou parar aqui. Não importa o que Deus fez de extraordinário nessa geração, eu vou acreditar para coisas maiores. A mentalidade de Eliseu é o que me fascina, querido. Sabe por quê? Tem muita gente, eu gosto muito de estudar história, a história da igreja, os avivamentos, eu gosto de estudar isso tudo. Mas, irmão, em todo lugar que eu vou, eu encontro gente que está velando algum avivamento que já aconteceu. É verdade, parece um velório. Você já viu quando alguém morre fica melhor do que era? A turma só fala bem, ninguém fala mal. A turma chora, tem saudade. Quando estava vivo nem deram tanto valor, mas depois a coisa intensifica. Até pelo próprio sentimento da perda, isso tudo é despertado. Irmão, encontro pessoas assim: pastor, o senhor tinha que ver o que foi a década de 70, o movimento de renovação espiritual no Brasil. Os caras choram aquilo, irmão, como um morto que foi enterrado. Como se o avivamento tivesse sido enterrado no final da década de 70. Você conversa com outras pessoas: pastor, a década de 80, aquilo era glória. E eu vou dizer, irmão, essa época eu já peguei, era glória mesmo. A gente não tinha música tão boa como tem hoje. Não tinha instrumentos, não tinha músicos. A qualidade das coisas era péssima. Mas, irmão, em muitos dos nossos cultos tinha uma presença de Deus que parece que quase dava para agarrar com a mão. Nós melhoramos muito na técnica, nós melhoramos muito na tecnologia toda. Mas, infelizmente, nós perdemos um pouco. E quem viveu o fim da década de 80, para o começo de 90, sabe o que eu estou dizendo. Mas você encontra os irmãos que estão chorando e velando esse mover de adoração. Passou aquela época assim, parece que os anjos nadavam de costas, de braçada para todo lado. E hoje os anjos não estão nadando mais. Você encontra gente, pastor, a década de 90. Foi aquele poder do Espírito, os sinais, milagres sendo desatados, gente batizada do Espírito Santo. Irmão, eu me lembro de uma época que você não fazia força para nada. Parece que você dava um espirro, alguém já era batizado do Espírito Santo. Assim foi o início da década de 90. E tem gente sepultando cada mover que nós já tivemos, velando esse negócio, chorando disso até hoje. Quando Elias foi levado, qual é a reação dos profetas? Eles correm para Eliseu e dizem: deixa a gente procurar o corpo. Por que eles estão pedindo para procurar o corpo? Sabe o que eles estão dizendo? Tem que ter velório, não tem que ficar chorando o homem. Eliseu diz: nem vai atrás, é perda de tempo. Eu não creio que a perda de tempo era só procurar o que não seria achado. Mas perda de tempo, irmão, é ficar chorando o mover que já passou. Na cabeça de muita gente, parece que Deus, ou o mover de Deus, está sendo sepultado com alguns dos grandes líderes, ou com alguns dos movimentos que passaram. A atitude de Eliseu não é essa. Eu não creio que é de desrespeito para com o seu líder ou discipulador. Mas a atitude dele é mais ou menos assim: Elias foi embora, e daí?
Deus continua conosco. Sabe onde você consegue fazer essa leitura? Quando Elias é tomado, ele deixa o manto cair. Eliseu passa a mão naquele manto que caiu. Ele volta agora para o Jordão, porque antes de chegar ali, os dois passaram o Jordão a pé enxuto. O milagre que a geração inteira de Josué viu, que eles tiveram personalizado só para os dois. O Jordão abriu só para os dois. Quando Eliseu pega aquele manto e vai ferir as águas, sabe o que ele está dizendo? É ruim que eu vou voltar nadando. Sabe o que ele está dizendo? Nem a pau que eu vou retroceder do nível que eu já aprendi a me mover no Senhor. Não tem mais retorno, é daí para frente, não é daí para trás. Agora sabe qual é o grito dele que me impressiona? É quando ele pega aquele manto, fere as águas, ele grita: onde está o Deus de Elias? Sabe o que ele está dizendo? Elias foi embora, mas Deus ficou. Elias pode ter ido embora, mas o Deus de Elias ainda está aqui. Elias pode ter ido embora, mas o mover que Deus fez através de Elias não vai parar. O mover que Deus começou vai continuar. Irmão, nós não podemos ser uma geração que fica sentado, lamentando, chorando os moveres passados. Muita coisa gloriosa aconteceu na nossa nação. Nós temos que ser gratos, nós temos que aprender com os acertos e erros. Mas deixa eu te dizer, o melhor ainda está por vir. Haverá um grande mover do Espírito na nossa nação, e nós temos que ser um povo que sonha com isso. Nós temos que ser um povo que tem essa mentalidade. Nós temos que ser um povo que diga: o Deus de Elias não morreu. Eu olho para Eliseu e eu digo: é o cara. Irmão, impressionante a atitude dele. Não só de dizer: eu não vivo na sombra, eu não retrocedo, eu não vou ficar chorando ou sepultando. Mas eu vejo algo mais em Eliseu. E aqui eu vou terminar. Segundo Reis, no capítulo 4, a Bíblia fala de uma das viúvas dos filhos dos profetas, que ela procura Eliseu. Ela diz: ó, teu servo morreu, não deixou seguro de vida, nem previdência, deixou na verdade uma dívida, e agora eu estou enrolado, o credor está aí, quer levar os filhos como escravos. Ela não foi buscar em Eliseu, querido, uma consultoria econômico-financeira sobre a sua situação. O que ela está indo atrás é de milagre, de intervenção, de resposta de Deus. Porque ela não tem como sair daquela encrenca, a não ser de forma sobrenatural. Então Eliseu começa a instruí-lo. E eu creio que essa instrução toda que ele dá para a mulher não visa apenas o milagre que está para acontecer. A Bíblia diz: tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Eu creio que nós temos lições tremendas ali. Primeira coisa que ele diz para ela: o que é que você tem em casa? Porque Deus não precisa de muito, querido, para agir na minha e na sua vida. O pouco que está aí é um excelente começo para tudo aquilo que Deus quer fazer. Você pode dizer amém? Fala para o irmão ao seu lado. Fala: o pouco que você tem é um bom começo para o que Deus vai fazer. O que é que você tem em casa? Diz: ah, tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ele diz: suficiente. Então o que você precisa não é de mais azeite nesse momento. Você não tem condição de ter mesmo. O que você precisa é de ter condições de receber tudo que Deus vai trazer. Então faz o seguinte: procura as suas vizinhas, seus conhecidos, e começa a pedir vasilha emprestada. E ele é específico: vasilha vazia, não é cheia não. Você precisa ter espaço, você precisa ter recipiente para armazenar o que Deus vai liberar para você. Agora deixa eu te dizer uma coisa: muitos de nós, se dependesse de uma instrução dessa para um milagre, a gente limitaria muito o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Tem muito crente, irmão, que não consegue deixar a porta aberta atrás de si. Ele vive quebrando relacionamento. E tem uns crentes aí hoje, se dependesse de pedir vasilha emprestada, estava lascado. Não ia ter muita gente para emprestar, não. Irmão, deixa eu te dizer, você não faz ideia quem são as pessoas com quem você está relacionando. Elas não são o que você vê hoje. Você não sabe o que elas vão se tornar ainda. Tem muita gente, querido, passando na nossa vida, e o propósito não é o agora, é o que vem depois. Eu já aprendi, irmão, a tratar com muito carinho e respeito todo mundo, porque o mundo dá muita volta. Tem muita gente para quem você tem a oportunidade de estender a mão hoje, querido, e no futuro quem vai estender a mão para você é essa mesma pessoa. Deixa eu te dizer, isso é um bom conselho, e não estou falando de ser interesseiro. A gente ajuda todo mundo, mas eu acredito que muitas pessoas que eu ajudo, elas vão se tornar muito mais do que aquilo que elas são.
Vamos pular essa parte, vamos adiantar, para chegar logo onde eu quero. Eliseu diz para ela, fecha a tua porta. Irmãos, o maior milagre de Deus que eu provei na minha vida, não foram em grandes reuniões e conferências, mesmo as do mover. Os maiores milagres que eu tenho recebido de Deus, eles foram gerados no secreto. Isso é algo que todo crente precisa desenvolver, o seu próprio tempo com Deus, o seu a sós com Deus. Mas aí Eliseu dá uma instrução que durante muito tempo me deixou assim, encanado com o negócio, grilado. Eliseu diz, olha, quando você pegar uma dessas vasilhas, começa a derramar o que você tem. O que ele está sinalizando? O azeite vai multiplicar, vai encher todas as vasilhas. Ele diz, quando você tiver enchido uma, põe ela à parte. Às vezes eu ficava lendo isso, eu dizia, sério Deus? Sério que Eliseu tinha que falar um negócio desse? Eu ficava pensando comigo mesmo, será que Eliseu achava que essa mulher tinha um retardo mental? Que se ele não explicasse, ó, se você não parar de encher, a mulher ia ficar derramando no óleo, aquele negócio espalhando pelo chão da casa a tarde inteira. Será que não é óbvio que se essa mulher encheu a primeira, tem que parar agora e passar para outra? Eu falei, eu não acredito que ela precisava desse tipo de instrução, a menos que ela tivesse, de fato, um profundo nível, não um nível qualquer, um profundo nível de retardo mental. Mas um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, a menos que o propósito da instrução não fosse só o que iria acontecer no momento, mas uma figura simbólica mais forte do que o que estava sendo dito para a hora. E de repente, quando o Espírito Santo falou isso, meus olhos se abriram. E ele me fez entender algo. O que Deus ia fazer na vida daquela mulher não era um grande milagre. Era uma sucessão de muitos milagres. Irmão, interessante que esse Deus, que às vezes pode resolver tudo de uma vez só, parece que às vezes ele gosta de parcelar, ele gosta de dar dose homeopática, ele gosta de fazer muito mais intervenções na nossa vida do que apenas uma grande intervenção. Então o que Eliseu estava dizendo para essa mulher é o seguinte, quando você tiver enchido a primeira vasilha, para imediatamente, põe ela para trás. Sabe o que ele está dizendo? Esse primeiro milagre já foi. Esquece ele, foca no que Deus quer fazer. Quando Deus fizer o próximo, põe para trás, o próximo, põe para trás, o próximo, põe para trás. Tem muito crente hoje, irmão, se enchesse a primeira vasilha, eu já imagino ele lá sentado no chão, abraçando aquele negócio, aleluia. Oh meu Deus, Deus funcionou mesmo, Deus de glória. E ele não ia largar aquele negócio, é por nada. Irmão, deixa eu te dizer, eu não estou falando de não ser grato pelas coisas que Deus tem feito. Mas eu e você precisamos ansiar, desejar um pouco mais. Tem muita gente parando antes da hora. Tem muita gente se contentando com as 3 flechadas, como eu disse no início. Quando Deus tem uma provisão para fazer muito mais. Quando Deus tem uma provisão para liberar muito mais. O que está faltando para a igreja dos nossos dias, irmão, não é presença de Deus, não é alimento. Eu acho que nós nunca tivemos tanta revelação da palavra como agora. Alguém disse com muita propriedade que está faltando para a igreja hoje é fome, não é alimento. O que está faltando, querido, não é visitação de Deus, é gente que anseia de verdade o que Ele tem para dar e fazer. E o que falta talvez em mim e em você, querido, é um certo inconformismo. Se tem um cara na Bíblia que eu identifico o clamor dele, é Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, o negócio está na ponta da língua, ele não consegue nem segurar. Ele já responde na hora com outra pergunta. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Sabe o que ele está questionando o anjo? Se o Senhor é conosco, cadê o mover do qual nós já ouvimos falar? Cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Cadê a unção de conquista da geração de Josué? Ele diz, se o Senhor é conosco, nós não queremos viver das histórias do passado. Nós não queremos viver das lembranças de avivamentos que já passaram. Se o Senhor é conosco, nós queremos ver esse mover acontecendo, é agora. Irmão, deixa eu te dizer, desde a minha adolescência, há um grito dentro de mim, há um clamor para ver o sobrenatural restituído na nossa geração. Mas muitas vezes, querido, nós não estamos experimentando mais, não é por falta de vontade de Deus fazer.
É porque tem muita gente acomodada, tem muita gente conformada, tem muita gente que não está ansiando, não está lutando, não está brigando, não está clamando por mais. Mas me ouça com atenção, Deus vai levantar um exército de Gideões, de gente que vai dizer o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais, de gente que vai querer, não é só o livro de Atos de volta, cada avivamento, cada mover que houve na história, querido, Deus não anda para trás. A revelação de Deus é progressiva, a ação de Deus na terra é progressiva, e a Bíblia diz: a glória da última casa será maior do que a primeira, o que está por vir será mais glorioso do que qualquer geração já experimentou. Agora o que está faltando é gente com fome, é gente com sede, é gente que diga: eu vou entrar nesse negócio, eu não vou me contentar com pouco, não importa quanto milagre Deus já fez, quanta vasilha Ele já encheu, eu vou botar isso tudo para trás, eu vou mirar na próxima, porque Deus vai fazer mais na minha vida, Ele vai fazer mais na minha geração, Ele vai fazer mais nesses dias. Você crê nisso? Vamos ficar de pé e orar. Eu creio que nós temos errado de diversas formas. Temos renovado coisas que deveriam envelhecer como a unção. Temos deixado velhas coisas que deveriam ser renovadas, como as experiências com Deus. Temos muitas vezes tentado preservar a velha conduta em vez de viver transformação. Há lugar para coisas novas e velhas, mas a gente tem que relacionar de forma correta com elas. Talvez nessa noite, a razão pela qual Deus te trouxe aqui foi para te desafiar a parar de viver de remendo e decidir viver de renovo. Talvez a razão pela qual Ele te trouxe aqui foi para dizer: ei, em vez de buscar unção nova noite e dia, e se você segurar e conservar aquilo que eu tenho para você. Talvez o propósito que Deus tinha para você nessa noite não era falar das duas primeiras coisas, mas era incendiar o seu coração para dizer: eu vou buscar experiências novas e maiores com Deus. Sabe, irmão, não estou falando de ser ingrato, de esquecer o que aconteceu no sentido de amnésia. Estou falando de desejar mais, cada vez mais, de começar a semelhança de Eliseu, gritar: onde é que está o Deus de Elias? Talvez Deus te trouxe para ouvir esse tipo de coisa. Talvez você diga: pastor, acho que eu precisava das três, acho que precisava de duas primeiras, das duas últimas, não importa qual. Eu gostaria que esse nosso tempo de oração agora fosse uma resposta ao Senhor. E lembre, querido, que quando nós estamos num ambiente profético, você decide quantas flechadas você dá. Talvez hoje seja o dia de virar definitivamente a mesa, de dizer: eu vou entrar num lugar onde eu nunca entrei antes. Irmão, eu não aceito, eu me recuso a viver uma vida cristã baseada em mediocridade. Eu não aceito isso. Jesus disse: o que eu tenho para vocês é uma vida abundante. Eu não aceito viver de mesmice. Eu não aceito uma vida baseada em religiosidade. Eu quero mais de Deus. Eu quero o sobrenatural de Deus, começando a minha transformação, passando pela disposição de andar em integridade, não desperdiçar o que Ele libera na minha vida, mas alimentando continuamente o desejo de experimentar e ver cada vez mais da parte dele. Eu sou grato por cada coisa que Deus fez, mas muitas vezes eu digo para Ele: Deus, eu sou grato, mas ainda não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu sei que Deus quer mais, e eu sei que Deus quer que a gente queira mais. Eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus, a decidir experimentar mais. Muitas vezes eu encontro pessoas, Deus diz: pastor, bota a mão na minha cabeça, pastor, transfere a unção. Eu fico às vezes me controlando, porque a gente não quer ser desrespeitoso, mas às vezes eu falo com alguns: eu já fui que nem você, que queria esse atalho que você está buscando. Você não precisa, querido, que ninguém bote a mão na sua cabeça. Se Deus fizer isso no meio do caminho, você precisa começar a estar com Ele, que você precisa começar a buscá-lo, e que o mesmo Deus que agiu na vida de qualquer pessoa que você queira uma imposição de mãos,
Ele também vai agir na sua. Ele também vai liberar algo sobre a sua. Nós precisamos voltar a ter mais fome de Deus. A gente precisa procurar nos sãos atalhos. A gente precisa beber da fonte. Eu me lembro de uma época que eu estava desesperado, orando, dizendo: Deus, eu preciso cada vez mais tempo ouvir o máximo que eu puder os pregadores. Eu leio o máximo que eu puder de livros. Eu tenho que crescer, eu tenho que aprender. Eu lembro o dia que o Espírito Santo falou comigo: onde foi que esses homens e mulheres que você admira pregando e ensinando, onde foi que eles beberam? Da onde eles tiraram isso? Pensei, deve ser da Bíblia. O Senhor falou no meu coração: então vá gastar tempo na fonte. Não estou falando de desprezar os outros ministérios, eles me enriquecem. Mas a maioria de nós não acredita que a gente pode receber direto do Senhor. A gente tem um legado da igreja romana de que parece que o tempo todo a gente precisa de mediadores. É importante que eu e você consigamos acreditar que Deus tem coisas extraordinárias para nos confiar. Jeremias falou da parte de Deus: invoca-me e te responderei. Mas ele não parou aí. Diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Comece a falar com Deus. Comece a buscar o Senhor nessa hora. Comece a clamar diante dele. Talvez seja a hora de você dizer: Deus, eu me arrependo de ter tentado viver de arrependimento e eu decido viver de novo. Talvez seja a hora de dizer: eu vou parar de buscar nova e eu quero tratar com seriedade isso que me foi dado. Talvez seja a hora de você começar a dizer: Deus, eu quero mais da tua presença, mais das tuas manifestações, mais do teu mover. Talvez seja a hora de você clamar tudo junto e mais um pouco. Faz isso como você quiser. Não importa se você vai orar em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente. Esquece que está de você. Quantos músicos ministram, irmão? Se joga nesse rio. Se joga nesse rio. Faça isso em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Confira esta outra linda pregação que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.